Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco é um processo ordenado de despolarização recorrente da contração, ou seja, da sístole e também do relaxamento, da diástole. Esses eventos ocorrem tanto nos átrios quanto também nos ventrículos. Nós podemos dividir o ciclo cardíaco em duas fases principais, sendo ambas designadas pelos eventos que ocorrem nos ventrículos. São as fases de um ciclo cardíaco: a contração ventricular e ejeção do sangue do coração. E isso ocorre durante a sístole, ou seja, durante a contração dos ventrículos. Uma outra fase do ciclo cardíaco é o relaxamento ventricular e o enchimento de sangue. Esse processo ocorre durante a diástole, ou seja, durante o relaxamento dos ventrículos. Nós vamos ver agora os principais eventos que ocorrem em cada etapa do ciclo cardíaco. Vamos começar a falar a respeito da contração ventricular isovolumétrica. Os principais eventos que ocorrem durante a contração ventricular isovolumétrica são a contração dos ventrículos, o aumento da pressão intraventricular e perceba, durante a contração ventricular isovolumétrica, todas as válvulas do coração estão fechadas. Todas, tanto as semilunares quanto também as atrioventriculares. E por esse motivo, o sangue não pode ser ejetado, ou seja, o sangue não pode sair do coração. Vamos ver nessa ilustração ao lado esses eventos ocorrendo. A primeira etapa seria a contração dos ventrículos, ou seja, o músculo ventricular começou a contrair. Isso vai levar a um aumento da pressão intraventricular. Mas veja, por enquanto todas as válvulas cardíacas estão fechadas, tanto as atrioventriculares quanto também as semilunares. Se nós olharmos agora nessas linhas, perceba o que está ocorrendo. A pressão ventricular esquerda está gradativamente aumentando. Porém, na fase da contração ventricular isovolumétrica, esta pressão ainda é inferior em relação à pressão aórtica. Por causa disso, as válvulas semilunares permanecem fechadas, e isso faz com que o volume de sangue no interior do ventrículo permaneça inalterado. Mas vamos ver agora o que ocorre. Só lembrando, a contração ventricular isovolumétrica significa o seguinte: o músculo ventricular começou a contrair, porém, a contração não é forte o suficiente para permitir a abertura das válvulas semilunares. Por esse motivo, o volume sanguíneo no interior dos ventrículos permanece constante. Isso dá o nome de contração ventricular isovolumétrica. Mantém o mesmo volume de sangue no interior dos ventrículos. Mas agora o que vai acontecer? Com a continuidade da contração ventricular, nós vamos ter a fase de ejeção ventricular da sístole. Nesta fase do ciclo cardíaco, ocorre que a pressão nos ventrículos é maior do que na aorta e também no tronco pulmonar. Isso faz com que o sangue seja forçado para dentro da aorta e também do tronco pulmonar. Consequentemente, ocorrerá a abertura das válvulas semilunares. Isto nós podemos ver nesta figura ao lado. Com a continuidade, então, da contração dos ventrículos, isso vai fazer com que em um determinado momento a pressão ventricular esquerda ultrapasse a pressão aórtica.
Neste momento, o sangue começa a ser expulso do interior do ventrículo direito e também do ventrículo esquerdo. A única escapatória do sangue dessas câmaras cardíacas são o tronco pulmonar e também a artéria aorta. Mas lembre, na base desses vasos existem as válvulas semilunares. Só que com a pressão que está sendo exercida contra essas válvulas, isso faz com que as válvulas abram. A abertura dessas válvulas permite a passagem do sangue do ventrículo direito para o tronco pulmonar e do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Com isso, ocorrerá a diminuição do volume sanguíneo sistólico. Isso quer dizer, a quantidade de sangue no interior dos ventrículos vai diminuir, obviamente, porque o sangue está passando dos ventrículos para o interior dos vasos, tronco pulmonar e artéria aorta. O volume de sangue ejetado de cada ventrículo durante a sístole é chamado de volume sistólico. Vamos ver o que vai acontecer agora. Após a fase de ejeção ventricular da sístole, encontraremos a fase de relaxamento ventricular isovolumétrico. Neste momento, os ventrículos estão relaxados, ou seja, iniciou a diástole dos ventrículos. Consequentemente, ocorreu o fechamento das válvulas semilunares aórtica e pulmonar. As válvulas atrioventriculares continuam fechadas. Percebo que, por causa desses dois motivos, fechamento das válvulas semilunares e a continuidade do fechamento das válvulas atrioventriculares, não ocorrerá a entrada ou a saída de sangue dos ventrículos. Por isso, essa fase é chamada de relaxamento ventricular isovolumétrico. E o volume sanguíneo ventricular que permanece após a ejeção é chamado de volume sistólico final. O que isso quer dizer? Nem todo o sangue presente no interior dos ventrículos será ejetado do coração. Sempre vai permanecer um determinado volume. Este volume de sangue é chamado volume sistólico final. Vamos ver agora a fase de enchimento ventricular, a última etapa de um ciclo cardíaco. O processo de enchimento ventricular inicia com o enchimento dos átrios. Se nós lembrarmos bem, o que está ocorrendo? O sangue foi ejetado do ventrículo direito para o tronco pulmonar e do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Esses vasos levam o sangue para fora do coração, sendo o tronco pulmonar conduz o sangue até os pulmões. Nos pulmões ocorrerá a hematose. Por sua vez, a artéria aorta conduz o sangue para todas as células do corpo. Este sangue precisa retornar e retorna o sangue por meio da veia cava, entrando o sangue no átrio direito. E, por meio das veias pulmonares, o sangue retorna para o átrio esquerdo. O enchimento de sangue, tanto do átrio direito quanto do átrio esquerdo, permite com que ocorra a abertura das válvulas atrioventriculares. Então, veja bem, a chegada do sangue nos átrios começa a exercer uma pressão nas válvulas atrioventriculares. Esta pressão do sangue faz com que ocorra a abertura das válvulas atrioventriculares. Esta abertura vai permitir a passagem de sangue dos átrios para o interior dos ventrículos.
Isso faz com que o interior dos ventrículos comece a ser preenchidos novamente de sangue. Mas vejam um detalhe adicional. Nós falamos da sístole atrial. Esta sístole atrial participa apenas com cerca de 20% do enchimento dos ventrículos. Se nós olharmos nesta figura, veja, a sístole atrial participa somente nesta porção de enchimento dos ventrículos. Essas, portanto, são as fases de um ciclo cardíaco. Agora nós vamos ver uma animação a respeito do ciclo cardíaco. A primeira fase do ciclo cardíaco é a contração ventricular isovolumétrica. Neste momento, os ventrículos estão contraindo, ou seja, iniciou a sístole. Porém, esta contração é inferior em relação à pressão aórtica. Como a pressão ventricular esquerda é menor do que a pressão aórtica, isto não vai exercer força suficiente para abrir as válvulas semilunares, tanto do tronco pulmonar quanto também da artéria aorta. E por causa disso, o volume no interior do ventrículo permanece inalterado. A próxima etapa é a ejeção ventricular da sístole. Neste momento ocorre o início da contração dos ventrículos, consequentemente o sangue é pressionado contra tronco pulmonar e artéria aorta, o que faz com que as válvulas semilunares sejam abertas. A abertura das válvulas semilunares expulsa o conteúdo de sangue dos ventrículos para o interior dos vasos. Nisso ocorre a diminuição do volume sanguíneo no interior dos ventrículos. Já a próxima etapa é o relaxamento ventricular isovolumétrico. Neste momento, os ventrículos entram em diástole e isso vai preparar os ventrículos para a chegada de sangue. Mas lembre, o sangue vai chegar primeiramente pelos átrios, uma vez que a veia cava superior e veia cava inferior permite a chegada de sangue de toda a parte do corpo para o átrio direito. Já as veias pulmonares permitem a chegada de sangue dos pulmões para o átrio esquerdo. Este sangue entrando nos átrios vai exercer em um determinado momento uma pressão nas válvulas atrioventriculares. Essas válvulas pressionadas vão abrir e essa abertura vai permitir a passagem de sangue dos átrios para os ventrículos. Neste momento ocorre o enchimento ventricular de sangue. Mas perceba, no final do enchimento ventricular ocorrerá a sístole atrial. Esta sístole faz com que um volume adicional de sangue seja conduzido para o interior dos ventrículos. Vamos rever a animação do ciclo cardíaco. Nós podemos resumir o ciclo cardíaco da seguinte maneira. Vamos começar falando a respeito da contração ventricular isovolumétrica.
Nesse momento, ocorre um aumento da pressão ventricular, porém sem a ejeção de sangue, ou seja, sem a eliminação de sangue dos ventrículos. Perceba, está ocorrendo o início da contração da sístole ventricular. Isso vai permitir a próxima etapa, a etapa da ejeção ventricular da sístole. Nesta fase, os principais eventos são o aumento da pressão do ventrículo, graças à continuidade da contração ventricular, e a abertura das válvulas semilunares. Essas válvulas semilunares estão abrindo exatamente por causa da contração dos ventrículos. Esta contração vai pressionar o sangue no interior dos ventrículos. Pressionando o sangue, obrigatoriamente o sangue precisa ser eliminado do coração. E como ele é eliminado? Pelo ventrículo direito, ele é eliminado através do tronco pulmonar. Pelo ventrículo esquerdo, este sangue é eliminado pela artéria aorta. Porém, na base dessas duas artérias, encontra-se as válvulas semilunares. A pressão dos ventrículos empurrando o sangue, faz com que as válvulas abram. Agora, nós vamos iniciar a preparação do coração para receber o sangue no interior dos ventrículos. A próxima fase após a ejeção ventricular seria o relaxamento ventricular isovolumétrico. Neste momento, os ventrículos estão relaxados e o volume sanguíneo permanece inalterado. Isso está ocorrendo pois todas as válvulas cardíacas estão fechadas. Todas, tanto as semilunares quanto também as atrioventriculares. Isso vai impossibilitar a chegada de sangue no interior dos ventrículos. Perceba que estamos agora preparando os ventrículos para receber o sangue. E a próxima etapa e final seria de enchimento ventricular. Nesse momento, ocorre a abertura das válvulas atrioventriculares e, consequentemente, o enchimento dos ventrículos. Por que as válvulas atrioventriculares estão abrindo? O sangue está chegando nos átrios. No átrio direito, o sangue chega via veia cava superior e veia cava inferior de toda a parte do corpo. No átrio esquerdo, o sangue chega via veias pulmonares do pulmão para o átrio. Esta entrada de sangue no interior dos átrios vai fazer com que a válvula atrioventricular seja pressionada. Está chegando sangue em cima das válvulas. Esta pressão faz a abertura das válvulas atrioventriculares e, consequentemente, a passagem de sangue dos átrios para os ventrículos, facilitando o enchimento ventricular. Bom, a respeito do ciclo cardíaco, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido e que essas informações tenham contribuído para a sua formação. Muito obrigado por me assistir e até mais.